Glória a Deus pela sua vida nessa noite. Essa noite, noite de Santa Ceia, Ceia do Senhor. A primeira ceia de 2018, amém? A primeira de mais 11, eu ia falar muitas, mas acredito, mais 11 que nós vamos estar ceando esse ano. E é um momento poderoso, onde é uma oportunidade, um privilégio você prestigiar esse dia tão especial. Queria te convidar a você não levar a Santa Ceia como algo religioso, mas também você não levar como algo sem importância. Valorize a ceia do Senhor, valorize esse culto. Não marque viagem, não marque nada no dia da ceia. A ceia tem que ser algo precioso na sua vida. Eu lembro quando eu me converti no Casarão Vila Vitória. E eu não era dessa época, mas o pastor Edmir, o irmão do pastor Almir, que era o presidente, ele valorizava demais a ceia. Tinha até uma listinha de quem participou. E nós devemos valorizar a ceia do Senhor. É uma vez no mês. E muitas vezes, nessa oportunidade que nós temos no mês de ceiar, nós marcamos outras coisas. Hoje não dá, hoje choveu, hoje garoou, hoje está sol demais, hoje é o dia bom para viajar. Então aproveite essa oportunidade de você ceiar, não por religiosidade, ou não porque tem que fazer, mas com anseio, com desejo e com amor nisso. Para mim, de verdade, eu conto a cada domingo, quando vai ter uma ceia, que é um motivo de eu celebrar, não só a comunhão, mas agradecer a Deus, porque eu faço em memória dele, porque um dia ele vai voltar para buscar a igreja. Então todos os domingos que eu venho aqui ceiar, eu estou vindo com uma convicção, eu estou me lembrando que Jesus deixou uma promessa, que ele vai vir buscar a noiva. Então eu estou ansiosamente aguardando a volta do Senhor, do noivo. Então faça isso com esse amor, com essa vontade, com esse desejo. Não leve a ceia como, é ceia. Mas valorize isso, amém? Olha no olho do seu irmão e diga assim, valorize isso. Isso é muito precioso. E se por algum motivo, seja porque você está doente, ou porque você estava a trabalho e você não tomou a ceia, não leve, deixa, no próximo mês. Avise o seu discipulador, nos avise que nós vamos fazer uma visita para levar a ceia na sua casa, se você não pôde tomar na igreja. Se você for viajar para a praia, irmãos, nós não vamos na sua casa levar a ceia. Mas se você estava doente, ou se você estava viajando a trabalho e você valoriza isso, com certeza os discipuladores que têm autoridade, os líderes, e nós vamos estar ceando com você, se não for a gente, os líderes, se não for os líderes, os discipuladores. Amém? Não comecei ainda, vamos começar, glória a Deus. Estou feliz nessa noite, porque é ceia. Eu queria que você ficasse feliz nessa noite, porque é a ceia do Senhor. Eu quero continuar uma palavra que eu ministrei no dia 30 de dezembro, no culto da virada, que nós falamos que 2018 será o ano da... Vou contar para vocês que não vieram. 2018 será o ano da bondade do Senhor nas nossas vidas. Eu achei que tinha gente que estava aqui dia 30. E eu achei que talvez você tinha visto o vídeo, alguma coisa. Mas vamos lá, a gente vai ensinar para vocês. 2018 nós estamos falando a cada domingo, a cada dia, que será o ano da bondade do Senhor nas nossas vidas, amém? E nós cremos que nós estamos desfrutando da bondade de Deus, assim como o Senhor Antônio testemunhou algo poderoso. E nós cremos que em 2018 vão acontecer muitos milagres. 2018 vão acontecer coisas que nós nunca experimentamos antes. Eu queria que você abrisse seu coração. Porque 2018 não é um jargão, precisa falar uma frase, precisa inventar alguma coisa, então vamos inventar isso. Não, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina sobre a bondade, sobre o amor de Deus, e nós precisamos acreditar nisso. Então nós cremos que esse ano é um ano onde Deus quer fazer algo poderoso na nossa vida. Mas eu quero te perguntar algo, quem precisa da bondade de Deus? Acredite, quem precisa da bondade de Deus é aquele que reconhece que não consegue fazer sozinho. E eu vou te contar um segredo. Quando nós falamos favor merecido, graça, bondade, nós estamos falando da graça e do amor de Deus. E eu quero falar nessa noite sobre a bondade de Deus, ela pode ser multiplicada sobre a nossa vida. Então nós já temos a bondade e a graça de Deus, que é a graça. Mas ela pode ser multiplicada sobre a nossa vida. Então quando eu falar bondade, você pode pensar aí na sua mente graça. Amém? Então abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2.
2 Pedro 1:2. Se você já achou, diga amém. Você que já achou, declare isso. Fala, 2018 será o ano onde eu vou experimentar e desfrutar da bondade do Senhor na minha vida. Acharam, amém? Então leia comigo. Acho que os irmãos não acharam, ninguém. Aumenta o PA dos irmãos aí, por favor, que eu não estou ouvindo. Aumenta o retorno aí. Quem achou, diga amém. Então participe, irmão, é importante a sua participação. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vou ler novamente. Bondade e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vou ler novamente. Favor e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O que Pedro está dizendo aqui? Que a graça e a paz nos é multiplicada quando o quê? Existe o pleno conhecimento de Jesus, de Deus na nossa vida. E quando acontece a multiplicação da graça, quando acontece a multiplicação da paz na nossa vida, ou seja, quando que nós vamos experimentar da bondade de Deus multiplicada na nossa vida? Ou seja, é muito fácil, aqui diz o quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus. A maneira que nós podemos experimentar e viver e ver essa multiplicação na nossa vida é quanto mais nós conhecemos de Deus e de Jesus. Quanto mais você conhece da palavra, do amor, e eu não estou falando intelectual ou mente, não estou falando da palavra logos, estou falando da revelação. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai experimentar a bondade de Deus na sua vida. Por que muitas pessoas não experimentam de Deus? Porque errais, pois não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Aqui fala de palavra logos, fala, mas poder fala de revelação. Então não basta conhecer a Bíblia, nós precisamos experimentar e viver a Bíblia, a palavra, a vida de Deus em nós. E a Bíblia diz que a graça e a paz, ela vai ser multiplicada no pleno conhecimento do nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa ansiar e desejar isso na sua vida. Porque quanto mais você conhecer e tiver experiência com Deus, mais multiplicação da graça e da bondade de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Por que muitas pessoas não desfrutam da graça e da bondade de Deus? Porque não conhecem aquilo que Deus deseja fazer. E não acreditam, e não vivem, e não experimentam o que Deus já preparou para elas. Então se você deseja viver uma multiplicação sobre a sua vida, sobre várias áreas da sua vida, deseje, acima de tudo, conhecer o Senhor. Você quer viver uma vida sobrenatural no seu casamento? Nas suas finanças, nos seus projetos, no seu ministério? Aprenda algo. Muitas vezes, naturalmente falando, nós pensamos assim: para eu viver um emprego, algo poderoso na minha vida financeira, no meu casamento, eu preciso me empenhar, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer, eu preciso ser o melhor. Aí você está fazendo a ordem natural das coisas. Mas na ordem sobrenatural das coisas se você deseja experimentar a multiplicação de Deus na sua vida, conheça de Deus primeiro, e as demais coisas vão acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural. Você precisa crer nisso. A Bíblia diz o quê? Primeiro reina a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você tem que desejar isso, porque a bondade de Deus é uma das coisas mais importantes na sua vida. Porque se não tem bondade de Deus, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter um bom trabalho, não adianta você ter uma boa família. Se não existe bondade de Deus, falta tudo na sua vida. Então não olhe pelas coisas naturais ou pelas circunstâncias que você tem vivido nesses dias, mas olhe pelo favor de Deus e pela bondade dEle. Uma hora diante da bondade de Deus vale mais do que a sua vida inteira tentando fazer algo pela sua força, pelo seu esforço.
Quando nós vemos a história de José, José passou todas as situações possíveis pelos irmãos, foi vendido, foi enganado, chegou na casa de Potifar, foi acusado de algo que não fez, foi parar na cadeia, muito tempo. Mas a Bíblia dizia que o favor de Deus estava sobre a vida dele. 1 hora diante do faraó, ele se tornou o primeiro ministro do Egito. 1 hora no favor de Deus, você vai viver coisas que você nunca viveu antes. O nosso problema é que muitas vezes a gente olha para a quantidade. Você acha que quanto mais você fizer, mais você vai conseguir. Mas isso está falando da sua força. A graça, ela mostra o contrário. Porque sabe quem precisa da bondade de Deus? É aqueles que não conseguem. Porque quem é capaz de fazer, você não precisa que alguém seja bondoso com você. Você precisa que alguém seja bondoso com você quando você está precisando de algo. E você entende o quê? Quando você quer experimentar da bondade de Deus, eu reconheço que eu estou precisando de Deus e sozinho eu não consigo fazer. José passou muito tempo em tantas coisas, mas 1 hora diante de Faraó, Deus agiu com a bondade dele e ele se tornou o primeiro-ministro. 1 hora diante de uma situação da sua vida, Deus vai agir com a bondade e você vai viver algo sobrenatural. Mas você precisa crer, você precisa confiar. Não é mais uma palavra, mais um domingo. Tem que ser uma palavra que traga revelação, vida de Deus e traga transformação na sua vida. Você não tem que sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O nosso problema é que muitas vezes nós não cremos o suficiente para experimentar da bondade de Deus. Porque como funciona a bondade de Deus? Funciona onde não é viável acontecer algo. Não era viável José se tornar o primeiro-ministro, porque ele não era daquela terra, ele não era de confiança, e ele se tornou. Por quê? Porque a bondade de Deus, a graça de Deus estava sobre a vida dele. Quando você é o melhor funcionário, o melhor aluno, se esforçou, estudou, fez pós, MBA, graduação, tal, e você consegue uma promoção, claro que pode existir bondade, mas é muito fácil falar, você se esforçou, você era o melhor. Agora, quando você é promovido, que tinha uns 3 na frente, que era claro que seriam eles, mas alguma coisa aconteceu e fala, de repente, eu fui abençoado, foi o que aconteceu com José. Quantos homens tinham naquela terra que poderia ser um ministro, poderia ser um governador, mas a graça e a bondade de Deus caiu sobre a vida de José. Por quê? Porque as coisas de Deus não se explicam. Não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que se esforçar. Faça isso sim, mas acredite na bondade de Deus, que Ele vai te levantar e vai te exaltar, não pelo quanto você é capaz, mas sim pelo quanto Ele é capaz e Ele é fiel. Uma outra pessoa que nós vemos falar sobre a graça de Deus na Bíblia muitas vezes é sobre Esther. Esther, diante de 1 hora, diante do rei, a graça de Deus o alcançou e ela se tornou a rainha. Também um caso louco, porque não era ela que deveria ser rainha. Ela não era daquela geração, não era daquela cidadania, ela não era quem deveria ser rainha. Mas mais uma vez, a graça de Deus faz algumas coisas loucas para que possam... A gente não entende as coisas de Deus. Então o que é que eu estou querendo te dizer e gerar fé no seu coração? Quando você experimenta da bondade e da graça de Deus, vão acontecer coisas inexplicáveis na sua vida. Não tem explicação e não tente entender o porquê que aconteceu, porque a bondade de Deus não se explica. A Bíblia diz que Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O problema é, às vezes acontece algo bom na sua vida, você fica tentando entender. Mas por quê? Como assim? Deixa eu pensar. O que eu fiz? Exatamente, você não fez nada. A bondade de Deus não é baseada no quanto você pode fazer, mas sim no quanto que Ele faz. Então 2018 é um ano onde o favor e a bondade e a graça de Deus será multiplicada sobre a nossa vida. Dia 30 de dezembro nós ministramos que 2018 é o ano da bondade de Deus. Você já tem a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida. Mas o que eu estou querendo te dizer nessa noite, você já tem. Mas o quanto mais você ansiar e desejar pela presença e o amor de Deus, mais ela vai ser multiplicada sobre a sua vida. Sobre a vida de José foi multiplicada, porque em cada oportunidade ele continuou crendo e confiando em Deus. Sobre a vida de Esther, a bondade foi multiplicada, porque ela foi diante de Deus e continuou crendo naquilo que Deus queria fazer. Na sua vida, a bondade, a graça de Deus, ela pode ser multiplicada. Apenas creia, confie. Não é a sua força, não é o quanto você é capaz, mas sim o quanto Ele pode e Ele quer fazer sobre a sua vida.
Então nós precisamos entender isso, porque a bondade de Deus é algo muito importante, porque é isso que vai trazer uma transformação, uma mudança na sua vida. Não é o quanto você conhece, ou quanto você estudou, ou quanto você estudou teologia que vai te levar a ter mais bondade de Deus. Porque nós não estamos falando aqui do conhecimento intelectual, humano, mental, porque esse conhecimento nos leva a nos vangloriar, nos leva à soberba. Mas nós estamos falando aqui do conhecimento no espírito, ou seja, rema, revelação, algo que muda a sua vida, algo que te transforma e algo que faz você viver algo que você nunca viveu antes. Então deseje isso. Você deve estudar? Claro que você deve estudar. Faça o curso de CTL, 1 ano, um curso, abre parênteses, que agregou muita coisa nova. Tem sobre isca de Satanás que nós estudamos, tem sobre o curso de CTL que está embutido nesse curso agora, sobre liderança, muito bom. Você deve estudar, porque isso mostra também o anseio que você tem por Deus. Quanto que você tem separado um tempo para se dedicar à obra, à vontade, à obra de Deus. Então isso também é muito importante. Mas essa bondade, ela quer ser multiplicada, e não é na sua performance física ou performance visível, mas sim o quanto você deseja, anseia a Deus, e o quanto você busca desse favor merecido. Porque se não for favor merecido, não é bondade, porque você não precisa. A bondade de Deus é para aqueles que precisam. Quantos precisam da bondade de Deus aqui? Eu reconheço que eu preciso da bondade de Deus, e quando eu preciso da bondade de Deus na minha vida, é porque eu reconheço que existe algo que está faltando. Se eu reconhecer que eu preciso da bondade do Rangel, do Nardel, do Wellington na minha vida, é porque eu reconheço que eles têm algo que eu preciso e eu não consigo sozinho. Com Deus não é diferente. Então quando você reconhece que você precisa da bondade de Deus, você está reconhecendo: sozinho eu não sou capaz, eu estou precisando de você, eu estou precisando do Senhor, eu estou precisando de você. Amém? Mas eu quero que você entenda algo muito importante para que a bondade, a graça de Deus se multiplique sobre a sua vida. Nós aprendemos que 2018 é o ano da bondade de Deus. Nós aprendemos que a vontade de Deus é que a bondade dele se multiplique sobre as nossas vidas, amém? Mas algo importante que você precisa entender também é viver a verdade atual do Evangelho. Viver a verdade de Cristo para a sua vida. Como assim viver a verdade atual? Se existe a verdade atual, significa que já existiram outras verdades. É isso ou não é? Me ajuda? Fala, sim. Então abra sua Bíblia, continue aberta aí em 1 Pedro 1,12. Quer dizer, 2 Pedro 1,12. Nós lemos 1,2, né? Agora o 12. Quando você achar, você diga amém. Acharam? Vamos lá então. Pelo que não deixarei de exortar ou de corrigir-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Em algumas traduções, atual verdade. O que Pedro está dizendo aqui? Que ele não vai deixar de ensinar, de exortar acerca das coisas que até você já sabe, mas que esteja confirmado na presente verdade. O que é presente verdade? Presente verdade é você viver o que é verdade no momento agora. Algo de Deus para o momento. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou te explicar. Entenda, não tome suas conclusões antes de ouvir até o final. Mas uma verdade que existiu, que é uma verdade passada. Deus um dia chega e manda alguém construir a arca. Deus pediu isso para quem mesmo? Para Noé. Naquele momento, era uma verdade presente ou não era que deveria construir uma arca? Sim ou não? Agora, se alguém chegar aqui na igreja hoje e falar: eu vou construir uma arca porque a Bíblia diz que tal homem construiu uma arca, então se eu quero ser crente eu preciso construir uma arca. Isso é uma verdade atual? Não. Então o que é estar atento à verdade atual? É estar atento qual que é a vontade de Deus para hoje. Porque muita gente não tem desfrutado da bondade e da graça de Deus nesses dias. Porque até tem boa intenção, mas está vivendo o passado, aquilo que já foi, aquilo que Deus não pede mais. Então você precisa tomar cuidado. Não se escandalize, mas eu ia falar que a Bíblia não diz isso, mas é um ditado que diz o quê? De boa intenção,
o inferno está cheio. Então, às vezes, você até tem uma boa intenção, mas não basta ter a boa intenção. Nós precisamos entender qual que é a verdade atual do Evangelho para os nossos dias. Outra questão, não vou entrar em nomes, mas nós sabemos que em São Paulo existe uma igreja que fez o Templo de Salomão. Quantos já ouviram falar nisso? E eles seguiram as medidas, usaram ouro, gastaram, se eu não me engano, 400 milhões. Não tenho certeza, talvez foi mais, talvez foi menos, eu não tenho certeza. Mas onde eu quero chegar? A ênfase é nisso. Eles estão fazendo algo que já passou. Para quem que Deus pediu para construir o templo? Começou o desejo no coração de Davi. E quem concluiu foi Salomão. Aquele tempo foi uma verdade atual, que era necessário, que foi o momento, era um desejo, era uma vontade para que se concluísse algo. Era uma verdade atual. Hoje em dia, Deus te pediu para construir um templo? Sim ou não? Então entenda, às vezes nós estamos fazendo as coisas com boa intenção, mas não foi o que Deus pediu. E para que a vontade, a graça, o favor de Deus seja multiplicado sobre a nossa vida, nós precisamos estar atentos e sensíveis a fazer o que é a verdade atual. O que Pedro está exortando a igreja aqui. Então nós precisamos tomar muito cuidado nisso. No Éden, mais uma verdade atual. Qual que era a verdade atual? Deus criou o homem, Deus criou a Eva da costela. E qual que era a palavra? Vamos pensar que se Adão não tivesse pecado, onde nós estaríamos vivendo nesse momento? No paraíso, no Éden. E vamos pensar que nós estivermos lá como igreja, o que nós estaríamos pregando lá no Éden? Que Jesus iria voltar para buscar a noiva? Não. O pessoal ia falar, mas quem que é Jesus? O que acontece? Qual que era a verdade atual para aquele momento? Pode comer de toda a árvore do paraíso, mas não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, pode comer da árvore da vida, essa vai te trazer vida, eternidade. Pode comer de todas essas árvores, mas não comei da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade atual para aquele momento. Então nós precisamos entender que existem momentos, existem direção de Deus, existe uma verdade atual. E qual que é a verdade atual que nós estamos vivendo? Jesus é o nosso Senhor, Salvador. E Ele já venceu, Ele foi até o inferno, pegou as chaves, Ele nos salvou, nos deu vida eterna. E um dia Ele vai voltar para buscar a noiva, para viver uma eternidade conosco. Então nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. No Egito, quando o povo sai do Egito, está no deserto, existia a graça de Deus naquele tempo, como sempre existiu. Mas o povo chega diante de Moisés um dia, eu já ministrei sobre isso uma vez. E eles falam, Moisés, pode falar o que você quiser, o que você pedir, nós com certeza faremos. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Nós somos capazes. Pode pedir. O que Deus quer que faz? Pode mandar que a gente faz. Ou seja, soberba, achou que era capaz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nenhum animal poderia chegar até o monte, senão iria ser consumado e iria morrer. Porque eles negaram, eles rejeitaram a graça e preferiram viver na lei. Qual que era a verdade atual quando eles saíram do Egito? Graça de Deus na vida deles. Qual foi a verdade atual quando eles rejeitaram a graça? Agora vocês vão viver na lei. Então entenda isso, qual que é a verdade atual para a sua vida, porque isso depende para você experimentar e viver a graça de Deus na sua vida. Isso faz total diferença. Muitas vezes você é uma pessoa cheia de bom coração, boa intenção, mas será que você está vivendo a verdade atual de Deus para a sua vida? Ou será que você está preso em algo que aconteceu, que já está resolvido, já está consumado, mas você ainda quer viver no passado? Então isso também tem tudo a ver para que você possa desfrutar da bondade, do amor, do favor de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Abra sua Bíblia em Hebreus. Volta um pouquinho aí se você tiver. Acho que volta, né? Hebreus 8:7. Hebreus capítulo 8. Deixa eu abrir aqui também. Acharam? Antes de Tiago, antes de Pedro, Tiago, Hebreus.
Quem achou, diga amém. Já estamos encerrando. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma outra. Acho que eu falei Hebreus 8, 7. Falei? Desculpa então, irmãos. Depois corta essa parte aí. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, primeira aliança, tempo da lei. Segunda aliança, favor, graça de Deus. E de fato, repreendendo-os, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O próprio Deus aqui reconhece, através do escritor de Hebreus, que a velha aliança, ela tinha defeito. O que ele diz aqui? Porque a primeira aliança tivesse sido sem defeito. Se tivesse sido sem defeito, ou seja, existe defeito. Mas qual que é o defeito? O defeito não é naquilo que Deus fez, mas o defeito é no quê? No povo. O povo não foi capaz de cumprir. Então o defeito foi colocada uma aliança onde o povo não foi fiel e não cumpriu. Então existiu um defeito, porque o sistema de Deus é perfeito, mas o povo não era. Então Deus está falando aqui agora o quê? Agora há uma nova aliança que está sendo feita. Não a mesma aliança que foram feitas com os vossos pais quando saíram do Egito, mas uma nova aliança. Ou seja, está falando da nova aliança. Está falando daquilo que nós vivemos hoje, da verdade atual. E eu quero mostrar 4 cláusulas nesse texto, para gerar fé, para que haja multiplicação do favor da bondade de Deus na sua vida. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 10 ele diz o quê? Ele diz que vai escrever as suas leis em nosso coração. Antes a lei ela era escrita em tábuas de pedra. Hoje a lei ela não está mais em tábuas de pedra, não está mais numa arca, ela está no nosso coração. Ou seja, Deus ele tem o poder de colocar em nós a sua vontade, o seu desejo. Imagina você, quem tem filho aqui? Imagine em você se você tivesse esse poder de chegar no seu filho e colocar dentro dele a vontade de comer brócolis. Né? Ele não vai tomar mais refrigerante e só vai comer brócolis e salada. Eu quero que você entenda naturalmente isso, o que acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz que Ele colocou sobre nós, no nosso coração, a sua vontade, o seu desejo. Hoje no nosso coração, o nosso desejo tem que ser o quê? Fazer a vontade de Deus. Isso faz parte daqueles que vivem na nova aliança. Não faz mais o desejo de Deus porque Deus mandou, mas faz porque existe um desejo no seu coração. Porque a lei não está mais numa pedra que você lê e você tem que fazer, mas está no seu coração. E coração fala de amor, de fazer com favor, com bondade. Então você não faz mais as coisas para Deus porque você é obrigado. Ninguém te obriga. Mas você faz porque existe um desejo no seu coração, de gratidão, de amor. Por isso Deus não escreve mais em tábuas de pedra, mas escreve no seu coração. Isso é importante se você quer desfrutar da graça de Deus. Ele em si habita em você. A lei você usa para quem não cumpre, para uma criança, para um marginal. Mas para aqueles que são filhos, não usa de lei, usa de herança. Ele desfruta de tudo aquilo do Pai. Uma segunda cláusula que nós vemos aqui, no versículo 10, a parte B diz o quê? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
No Velho Testamento, ou na Velha Aliança, Deus, ele habitava um lugar onde nem todo mundo tinha acesso, mas o sumo sacerdote que te representava para você chegar lá e poder ter um perdão dos seus pecados, ou poder ter uma resposta através de um profeta vir e falar algo para você. Mas o que Deus diz aqui na nova cláusula, na nova aliança? Versículo 10b diz que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Povo fala de ser algo participante, algo de ser dele. Você é de Deus. Antes, Deus, ele era um Deus distante. Você não tinha acesso, mas por causa da nova aliança, hoje você tem acesso. Você está livre. A Bíblia diz que o véu se rasgou, não apenas para você entrar e ter um relacionamento, mas também para Deus sair e habitar dentro de você. Talvez muitas vezes nós falamos, o véu se rasgou, hoje você pode entrar no santíssimo lugar. Fato, isso é uma bíblico. Mas você precisa entender que é muito mais que isso. Não é só você ir até lá, mas Deus saiu de lá e veio habitar dentro de você. Isso faz que a bondade seja multiplicada sobre a sua vida. Por quê? Porque não é você em si que faz, mas é o Senhor que tem feito sobre a sua vida. Terceira cláusula. Todos me reconhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor no versículo 11. Todos me conhecerão. Por quê? Porque existe o Espírito Santo em nós. Existe revelação, existe comunhão. Antes, Deus não tinha comunhão com o povo. Não existia comunhão como existe hoje. O povo não, né? O sumo sacerdote, ele entrava com medo. Ele não poderia nem ter sonhado algo sexual, porque senão ele seria consumado. Então todo mundo, para chegar diante de Deus, tinha medo. O que Deus quer de você nesses dias não é que você tenha medo dele, mas você veja ele como um pai, onde você tenha confiança de estar nos braços dele. Você fica feliz quando seu filho tem medo de você? Eu não tenho. Uma mente legalista acha que é legal. Aquelas pessoas mais tipo quartel, meu filho tem que ter medo de mim sim. Não, eu não quero que minha filha tenha medo de mim. Eu quero que minha filha tenha respeito e reconheça que eu sou o pai dela. O que Deus quer de você não é que você tenha medo dele, mas que você reconheça que ele é pai e por isso que você vai fazer muito mais. Hoje Deus, ele vive em nós e nós somos o seu povo. Isso significa o quê? Quando você está doente, existe cura, porque Deus é contigo. Quando existe uma necessidade, existe provisão, porque Deus é contigo. Mas quando você não tem revelação e clareza disso, muitas vezes você tem medo, você acha que você não pode falar com Deus, não pode pedir nada para Deus, ou não pode chegar diante de Deus, porque eu sou tão falho. Irmãos, de verdade, vamos deixar toda a religiosidade de lado, incredulidade. Seja sincero. Algum momento você foi tão perfeito para você poder se achegar ao seu pai? Ou o seu filho, em algum momento, foi tão exemplar para se achegar até você? Não. E por que muitas vezes com Deus nós queremos que tem que ser perfeição, exemplo? Eu não estou falando que você tem vivendo pecado. Pelo contrário, o pecado sim nos afasta, nos separa. Não porque Deus não nos ama, mas porque nós nos distanciamos. Mas o que eu quero que você entenda? Que você é de Deus, Ele habita em você. E o que você tem precisado nesses dias? A Bíblia diz o quê? Eu sou o que sou. O que você precisa que Deus seja nesses dias? Ele é a sua provisão, Jeová Jirê. Ele é tudo que você precisa. E por que muitas vezes você está com medo, angustiado, desesperado, vivendo uma vida incerta? Por quê? Porque você está sendo legalista e vivendo achando que você não é merecedor. Eu quero te dizer algo, realmente você não é merecedor. Mas a bondade de Deus é para aqueles que não são capazes. Por isso que eu tenho recebido a bondade de Deus. Eu não quero te escandalizar, mas é porque eu não sou perfeito, eu sou falho. E é por isso que eu tenho experimentado a graça de Deus. Você quer que a graça de Deus se multiplique sobre a sua vida? Deixe o seu legalismo, deixa o quanto você é capaz e comece a deixar Deus ser capaz para fazer na sua vida. E o último, que ele diz aqui, no versículo 12 ele diz que com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados algumas vezes não me lembrarei. É isso que ele diz? Não, ele diz o quê? Jamais, nunca mais me lembrarei. Sabe qual é o nosso problema? A Bíblia diz que com as suas iniquidades usarei de misericórdia, os seus pecados jamais me lembrarei. Deus não lembra, mas você gosta de lembrar. Deus não te acusa mais, mas você gosta de acusar.
E o problema é isso, porque se você quer estar debaixo do favor de Deus, você não precisa ser o acusador. Enquanto Deus se lembra, Ele é juiz, então Ele julga. É uma natureza de Deus. Deus é juiz, então Ele julga. Amém? Deus não é juiz? Mas como que é julgado algo que não é lembrado? Então, se Deus não se lembra mais das nossas iniquidades e pecados por causa da sua misericórdia, significa que nós não seremos julgados nesse momento. Por quê? Porque a graça nos alcançou. Ah, é por isso eu vou viver no pecado? Não, nós estamos falando de quem recebeu genuinamente o perdão de Deus. Ah, então agora eu não vou nem me converter, porque Deus vai esquecer. Não, isso aqui está falando para quem recebeu Jesus e pediu perdão, e reconheceu, se arrependeu. Então, se você se arrependeu, Deus se esquece, é bíblico, Hebreus está dizendo isso. E se Deus se esqueceu, como que Ele vai te julgar por algo que Ele mesmo diz que, por causa da sua misericórdia, Ele se esqueceu? Não há mais julgamento sobre isso, porque você foi perdoado. A conta já foi paga. Tetelestai, está consumado. Deus foi lá, através de Jesus, pagou a conta. Não há mais acusação. O problema é que muitas vezes você está todo dia, todo domingo, toda semana, tentando pagar o que já foi pago. E por isso que você vive sofrendo. A Bíblia diz, dos seus pecados, das suas iniquidades, dos seus pecados, por causa da minha misericórdia, jamais me lembrarei. E por que você vive lembrando daquilo que Deus já se esqueceu? Por que você tenta ser juiz daquilo que Deus já te perdoou? Porque você tenta pagar aquilo que Jesus já pagou. Você quer que a multiplicação seja sobre a sua vida na bondade, na graça de Deus? Não seja juiz. Não seja alguém que tente fazer tudo com perfeição, porque você é perfeito. Faça com amor a Deus, porque Deus é tão bom, que por causa disso a sua gratidão é: eu preciso fazer mais, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer muito mais, mas não como legalidade. Mas porque existe gratidão. Deus foi tão bom comigo. Se eu dava 10, eu vou dar 20%. Mas não é porque é lei, não é lei não. Mas é graça e é gratidão por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. A Bíblia diz que na nova aliança que o justo viverá pela fé. Justo viverá pela fé. Você é justo por causa da fé, não tem nada a ver com os seus feitos, ou o quanto que você é capaz. Então não tem nem nada a ver o quanto que você tem feito, a sua performance, mas tem tudo a ver com a graça e com a bondade de Deus, porque o justo viverá pela fé. A fé que te alimenta, a fé que traz cura na sua vida, mas a fé em quem? Em Jesus. Porque você pode estar acreditando em tantas coisas, mas o fato é, qual que é a verdade atual? A verdade atual é, crer em Jesus somente. Creia nele. Nós precisamos disso. Muitos dizem que creem em Deus, que acreditam na Bíblia, que muitos dizem tudo isso, mas de fato, como que você tem crido? Qual que é a verdade que você tem vivido? Por que talvez não tenha multiplicado algumas coisas na sua vida? E você começa, eu fiz isso, eu fiz, o que está faltando? Exatamente isso. Para de colocar o eu na frente e deixa Deus fazer. Enquanto o seu eu está sendo acima de Deus, Deus não pode fazer nada. Quem quer que realmente a graça seja multiplicada sobre a sua vida, a bondade de Deus seja? Então você muitas vezes fala, eu creio na palavra de Deus, mas como que você tem crido? Na lei, na primeira aliança ou na segunda aliança, na graça, no favor? Você tem crido? O quanto mais você fizer, mais você é amado? Ou você tem crido que você é amado independente do que você tem feito? Você é filho. E onde entra a multiplicação, a graça de Deus nisso? Quantos já ouviram falar sobre Elias e Eliseu? Elias tipifica, falando nos estudos, tipifica Deus. E Eliseu tipifica Jesus. Elias tipifica o juízo. Eliseu tipifica a graça, o favor. A Bíblia diz que Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu, a Bíblia diz que ele fez 14. Inclusive o soldado, quando ele já estava morto, colocado no túmulo, e houve um milagre. Isso está exigindo o quê? Uma porção dobrada, uma multiplicação. Que nós precisamos entender que Jesus veio para fazer algo maior, algo poderoso na nossa vida, nos trazer graça, nos trazer vida. E algo muito interessante na vida de Jesus que eu quero que você entenda.
quase 99, quase 100% das vezes, Jesus, quando ele está se referindo a Deus, ele chama Deus do quê? Pai. Que eu me lembro, uma única vez ele chama Deus de Deus, que é quando ele está lá e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus chamava Deus de Pai? Porque qual que era a finalidade de Jesus vir? Mostrar a identidade de Deus como Pai. Porque a velha aliança, eles conheceram Deus como juiz, conheceram Deus como o quê? Justo, mas eles não conheciam como Pai. Nós vemos em Jeremias, ou nós vemos também na vida de Elias, que em Reis, aliás, que o momento que ele está subindo, ele fala Abba Pai. Então é o momento que ele conhece Deus. Mas o que nós vemos aqui? Jesus, a intenção dele, o propósito dele era que você conhecesse Deus como Pai. E aqui diz que Eliseu, nós vemos que nessa tipologia bíblica que ele representa Jesus. Ou seja, toda a unção que foi passada de Elias para Eliseu, o manto que foi passado, existiu uma multiplicação. Isso está falando da lei e da graça na nossa vida também. O que nós vivemos no tempo da lei, nós vivemos algo bom com Deus, com certeza. Você foi abençoado, você foi salvo. Mas quando você realmente entende da graça de Deus, você vai começar a viver algo muito sobrenatural, poderoso, e vai multiplicar a bondade e a graça de Deus na sua vida, muito mais. Porque o que você precisa entender é o que Deus mais tem para você. Por que Jesus chamava Deus de Pai? Porque quando você tem um pai, você desfruta de herança. Existe recompensa na Bíblia? Claro que existe, não dá tempo de falar hoje. Mas vai existir a recompensa, o galardão, no dia do juízo? Claro que tem. Mas a recompensa é para quem é filho. Quando você recebe uma recompensa, a herança. Quando você recebe uma herança, porque um tio, ou porque um avô, ou porque um pai faleceu, você precisou fazer alguma coisa? Sim ou não? Não, você só precisou falar: eu sou filho, eu sou neto. Então a herança, ela é para aqueles que são filhos. Por que Deus é pai? Porque nós temos algo para desfrutar, porque nós somos filhos. Eu quero que você entenda algo. A recompensa, ela está baseada no quanto que você fez, o quanto que você fez de obras, não traz salvação. Mas a recompensa com certeza traz um galardão. Mas a herança, ela mostra algo que você não precisou fazer nada. E ela é multiplicada sobre a sua vida. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de nós ceiarmos, desfrutarmos de um momento tão poderoso. De celebrar que um dia Jesus morreu e Ele diz: fazer isso em memória de mim. O que você precisa que Deus multiplique na sua vida nesses dias? Qual que é a sua maior necessidade nesses dias? 2018 não é só um jargão que vai ser algo poderoso, que você vai viver o sobrenatural, a bondade de Deus na sua vida, mas creia, descanse, confia e experimente o que Deus vai fazer. O que mais você tem precisado nesses dias? Feche seus olhos por um instante.